Oi, gente, boa noite. Ver quem aparece aqui para conversar com a gente. Uma live emergencial, sem aviso. Imagina quando a gente já avisa, o Facebook não sinaliza para ninguém, que dirá uma live assim de uma hora para outra. Vamos ver quem entra aqui para a gente conversar rapidamente. Acabou a votação agora nesse minuto, né? Boa noite para quem está chegando agora, Fabiola Sampaio. Acabou a votação nesse minuto, foi rejeitada, né? A PEC do voto impresso, como nós já esperávamos, já aguardávamos, porque o que vem dessa corja, né? Desses canalhas, a gente sempre espera o pior. E é o seguinte, gente, algumas respostas, algumas perguntas e algumas respostas rápidas. Primeiro de tudo, cai por terra a história de que o presidente Bolsonaro poderia ser incluído no famigerado inquérito das fake news por conta da live dele, né, sobre a violação das urnas. Ontem o presidente, no programa Pingo nos Is, deixou claro, demonstrou, inclusive botando link no Twitter, em várias outras redes dele, do inquérito da Polícia Federal. Então, se ele for incluso nesse famigerado inquérito das fake news, estão dizendo que a Polícia Federal está criando fake news, porque os fatos são oficiais, os dados são oficiais, são dados do inquérito da Polícia Federal. As urnas foram invadidas, sim. As urnas foram violadas, sim. E foi reconhecido pelo TSE, mas não foi nos passado. Vejam bem a gravidade da situação. Nós desconfiávamos, inclusive comigo, que sou uma pessoa acostumada a votar, que sou uma pessoa esperta, aconteceu comigo. Quando eu votei, eu não tenho certeza se o meu voto foi pro Bolsonaro, porque eu apertei o 1, apertei o 17, não apareceu nada, não apareceu o nome e já apareceu finalizando o voto. Só que eu votei muito cedo e no meio do caminho que eu tô indo para casa eu começo a receber vídeos de pessoas dizendo que estavam acontecendo várias coisas, que votava em um, aparecia outro, votava nulo, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, aconteceu comigo, e eu tava tão ansiosa para votar no Bolsonaro que eu não percebi. No mesmo momento eu cheguei em casa e fiz uma live. Quem me acompanha desde a eleição sabe que eu cheguei em casa e fiz uma live e disse assim, não saiam da sala de votação. Se isso acontecer com vocês, não saiam, deem um escândalo, deem um ataque de pelanca, façam uma loucura, chama a polícia, chama o delegado, chama quem vocês quiserem. Gravem o que está acontecendo. Eu não fiz porque eu achei, enfim, que eu tivesse ficado tão nervosa que não tivesse aparecido. O meu voto não foi pro Bolsonaro. Eu não vi o nome, eu não vi a foto. Eu contei isso na hora para vocês, quando eu cheguei em casa. E aí sim, então tudo isso não vale de nada. Mas ontem o presidente provou. Existe um inquérito na Polícia Federal onde o bambambam das urnas, o pai das urnas, foi obrigado a responder. E diz que inclusive o hacker, eles admitem, o TSE admitiu no inquérito que houve violação das urnas. O hacker ficou dentro do sistema do TSE, nas urnas eletrônicas, de abril de 2018 a novembro de 2018. Agora veja bem o que o TSE fez, além de mentir descaradamente, chamando o presidente, que é o TSE, quando o Barroso se auto-intitula o bambambam da questão, ele está falando em nome do TSE. Então, eu responsabilizo o TSE. O TSE está chamando o presidente de mentiroso. Mas quem mentiu para o povo brasileiro foi o TSE. O TSE escondeu isso do povo brasileiro. Mas no inquérito, o TSE admite. Aí veja bem o que acontece. Olha a gravidade da situação. Eles descobrem, porque a Rosa Weber o próprio hacker passou um e-mail para um site desses famosos aí de TI, de tecnologia, dizendo que tinha invadido, que tinha feito isso, acontecido, que tinha ficado de tal, e daí surgiu esse inquérito que a Rosa Weber colocou para frente. Ou seja, tem vários ministros que sabiam da situação. Aí o que acontece? Ao invés do TSE guardar essas provas, o que eles fazem? Eles apagam as pegadas do hacker.
Se eles não tivessem apagado, dado sumiço no tal dos logs, enfim, é muito nome, eu não sou da área, vou explicar mais ou menos. Se eles não tivessem feito isso, nós teríamos como saber o que esse hacker que contou, veja bem, ninguém foi atrás desse hacker. Esse hacker, ele contou que ele entrou nas urnas e violou as urnas. E ficou passeando no sistema que o TSE brada aos quatro ventos, aos quatro cantos do mundo, que é o mais seguro. E não é. Isso é uma fraude. Isso é um crime, pátria lesa. Isso é um absurdo. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. E aí vai um infeliz desse, Barroso, você vai derreter, chamar o presidente de mentiroso. Aí vem esse outro vagabundo desse Alexandre de Moraes, que é um vagabundo, que não vale nada. Quer me prender? Pode me prender. Pode mandar... És um vagabundo. És um vagabundo. Aí coloca o presidente no inquérito da fake news, nesse inquérito que também é coisa de vagabundo. Ou seja, ele faz, acontece, não tem mais saída. Veja bem, está provado e comprovado que houve fraude nas urnas de 2018, que as urnas não são confiáveis. Então, eu estava esperando o posicionamento da CCJ para votar essa PEC. Eu já sabia que nós perderíamos, porque é lógico, né? O seu Barroso foi no Congresso, foi nos parlamentares, inclusive conseguiu, eu não sei o que ele prometeu, aos parlamentares, que os parlamentares mudaram de voto e nós perdemos, né? Deve ter prometido, veja bem, se o TSE tem o desplante de apagar as provas do que um hacker fez, a gente não sabe o que o presidente do TSE pode prometer para o parlamentar votar de acordo com a vontade dele. Então, assim, são duas coisas. Primeiro, se as urnas realmente... Vamos supor que o presidente não tivesse provado isso. Que fosse falácias do presidente, que fosse um golpe que o presidente quisesse dar, que o presidente já estava se preparando porque vai perder a eleição e não se conforma. Porque a retórica deles é essa. O presidente não se conforma que vai perder a eleição, porque a eleição já está perdida. Se nós não formos para as ruas e pedirmos o que tem que ser pedido para o presidente... A eleição está perdida, é carta marcada. Então a gente imagina só o que o Barroso não prometeu para esses parlamentares. Então vamos lá, a situação é a seguinte: por mais que o presidente não tivesse provado ontem através de um inquérito oficial da Polícia Federal, onde existe um link que você pode acompanhar com 210 páginas, se o presidente não tivesse provado, se não tem nada demais, o que custa? Só existem 3 países no mundo que não adotam esse sistema ainda com voto impresso. Deixem de ser retardados, que eles querem dizer para vocês que é assim: ah não, vamos voltar 500 anos atrás, vamos escrever o nome. Não é nada disso. Não é nada disso. Vai continuar a urna eletrônica. Existe um plug, inclusive, ao lado da urna eletrônica, para acoplar essa máquina. Na hora que eu digitar lá 38, sei lá qual é o número do Bolsonaro, eu vou visualizar, eu vou olhar para o meu lado esquerdo e vou visualizar que eu votei no Bolsonaro e vai cair dentro dessa urna, que eu não vou tocar, não vou ter acesso, mas vai cair dentro dessa urna o meu voto. Então eu estou visualizando que o candidato que eu apertei, que eu votei, está lá para poder ser conferido depois. Qual é a dificuldade? O que muda isso no sistema eleitoral? O que muda que vai nos dar? Se tá tudo certo, se não fosse verdade o que o presidente falou, se tivesse tudo certo, não teria nada demais. Eles estavam enlouquecidos para que isso não fosse aprovado. Só que agora nós temos certeza que as urnas podem ser fraudadas. Outra situação, esse hacker, ele contou, para quem tá chegando agora, esse hacker, ele mandou um e-mail para um site avisando, eu fiz isso. Se um hacker contou, imagina quantos outros hackers não podem ter entrado. Inclusive, contratado sabe-se lá por quem. Se um invade, por que vários não podem invadir? O que o TSE faz? Apaga as marcas do crime. É como se invadissem a minha casa, me roubassem, levassem um monte de coisa. Aí eu vou e limpo tudo, limpo a maçaneta, faço uma limpeza geral, passo pano, jogo desinfetante e chamo a polícia. Olha, invadiram a minha casa. Como é isso, gente? Como é que eu vou apagar as marcas do crime? Então prestem atenção.
Povo brasileiro, povo do bem, povo decente, repassem essa live. Acabou a brincadeira. O presidente não tem mais como voltar atrás. Não existe voltar atrás. O presidente fez uma convocação, fez um chamado, que no dia 7, eu estava esperando acabar essa palhaçada dessa votação, dia 7 de setembro, nós vamos para as ruas. Quem puder ir para São Paulo, a principal chamada é para a Avenida Paulista, dia 7 de setembro será o nosso segundo grito de independência. Porque nós vamos perder a nossa liberdade. Se nós não agirmos, se nós não dermos esse apoio ao presidente, nós vamos perder a nossa liberdade. Acreditem nisso. Olhem ao redor o que está acontecendo aqui com a gente na América do Sul. Nós seremos os próximos. O presidente disse, eu convoco, estou chamando vocês para irem às ruas, principalmente São Paulo, concentração em São Paulo, dia 7 de setembro, vocês vão me sinalizar o que fazer. É a minha última chance. Além dessa palhaçada toda, dessa roubalheira toda, desse crime, desse escárnio, dessa esculhambação do TSE, que tentou esconder da gente, ainda vão tentar tornar o Bolsonaro inelegível. Veja bem, tiraram o Lula da cadeia, praticamente inocentaram o Lula, porque vai ter que começar tudo de novo, tornaram o Lula elegível. Várias pesquisas compradas, que a gente sabe que todas essas pesquisas que dão esse cachaceiro, vagabundo, ladrão dos infernos na frente, ele tá na frente da roubalheira. Eu quero ver ele na rua, manda ele na padaria tomar um café. Isso é pesquisa, manda ele na padaria tomar um café. Manda ele ir na praia, dar uma abraçada na praia, se ele não estiver bêbado caindo. Manda ele em qualquer lugar, manda ele pegar um avião comercial, que eu quero ver se as pesquisas estão certas. O golpe está armado. E o nosso presidente disse o seguinte, já passou da hora, Bolsonaro. A gente estava esperando isso há muito tempo. Tinha passado da hora, aliás, passou da hora. Vão para as ruas que eu vou fazer o que o povo pedir. Nós precisamos ir às ruas e dizer o que nós queremos há muito tempo. E vou repetir mais uma vez. Já fiz uma live falando do artigo 142. Não existe essa história, movimentos antidemocráticos. O artigo 142 está na Constituição. Se ele está na Constituição, ele é democrático. Ou então colocar um artigo antidemocrático na Constituição, então tira o artigo. Enquanto o artigo 142 estiver na Constituição, nós podemos sim pedir o artigo 142. E veja bem, o intuito do artigo 142 não é romper com o poder, é repor. É repor o poder. O que acontece no artigo 142? Quando os três poderes, eles são independentes. Quando um dos poderes começa a invadir a competência do outro, a dizer o que o outro, a mandar no outro, a achar que é ele que decide como se aplica a lei, quando começa a ver essa mistura, quando o STF, a gente vê isso direto, olha só, até anotei aqui para falar certinho para vocês. Quando o STF promove isso diariamente, promove uma invasão permanente de competência nas funções executivas e legislativas, existe uma coisa chamada poder moderador, que são as Forças Armadas, artigo 142. Isso não é anticonstitucional, está na Constituição. E o nosso presidente até agora cumpriu desde o começo, como ele fala, estava dentro das 4 linhas da Constituição. E nós temos o dever cívico de ir para as ruas e apoiar, porque é a última chance que nós temos. Não é golpe, não é ditadura, não é nada. Eles vão intervir onde a instituição não está cumprindo o seu papel constitucional, onde ela está extrapolando poderes, e vão tirar os canalhas e serão julgados. Eles têm que ser julgados. Esses canalhas vagabundos que acham que mandam no Brasil, que fazem, acontecem, que julgam, perseguem, que fazem tudo, que fazem inquéritos, que eles figuram como todas as partes, eles precisam ser julgados. Inclusive essas pessoas, esses ministros, que sabiam dessa invasão e ficaram negando essa informação ao povo brasileiro. Isso é crime. Precisam ser julgados. E para isso nós precisamos pedir o artigo 142. Nós precisamos ir às ruas
e mostrar para o presidente o que ele já sabe, o que ele não queria fazer desde o começo. Mas acabou, gente. Acabou, não tem volta. Coloquem na cabeça de vocês, não existe volta. Ou a gente vai para as ruas e faz a nossa parte, ou nós vamos perder a nossa liberdade, nós vamos perder tudo que nós conquistamos. Bolsonaro vai se tornar inelegível, eles vão tornar o Bolsonaro inelegível, e mesmo que não torne o Bolsonaro inelegível, a próxima eleição para presidente é uma eleição de cartas marcadas. O Lula está eleito. O Lula não precisa sair de casa para levar ovada. O Lula está eleito. Então tá, o golpe tá aí, não são eles que gostam de falar de golpe. O golpe está aí, cai quem quer. Mais uma vez eu vou repetir para você. O que está na Constituição não pode ser antidemocrático. Então tira, faça uma PEC, aprovem a PEC e retirem o artigo 142. O que está na Constituição não pode ser antidemocrático, não pode ser inconstitucional. O artigo 142, combinado com uma lei de 2010, diz sim que no caso de invasão de competência de poderes, no caso quando a instituição não estiver cumprindo o seu dever constitucional, que o presidente pode solicitar que as Forças Armadas interfiram naquela instituição. Veja bem, não é tomar o poder, não é voltou a ditadura, blá, 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 que esses palhaços tanto ficam falando, eles estão enganando vocês, não é isso. Vão intervir na instituição que está extrapolando poderes, ou seja, quem é que vem extrapolando poderes desde o começo? O STF. Então prestem atenção, porque como o Bolsonaro falou, é a nossa última chance, é a última chance. O jogo é de cartas marcadas. O jogo é de cartas marcadas. Agora, ninguém sabe o que tá. A gente até sabe, mas não pode falar aqui o que tá por trás disso. Quem tá por trás disso, né? As chantagens que vem por trás disso. Então, do outro lado, né, que tá sendo, que a gente sabe que tem aí as chantagens, é matar ou morrer. E do nosso lado é matar ou morrer. Se a gente ficar em casa esperando que aconteça alguma coisa, Congresso esqueçam. Todo mundo de rabo preso. 90% de rabo preso. STF, minha live tá falando sobre eles aqui. Eles nos enganaram. Isso é crime. Isso é crime. Vender uma imagem de uma coisa que eles sabem que foi violada e o tempo todo dizendo, bradando que não, que as urnas são invioláveis. Inviolável, caramba, inviolável. Inviolável é a cabeça de merda de vocês. Então é o seguinte, está dado o recado. O presidente deu uma entrevista dizendo, se depois das super manifestações que aconteceram no domingo, as autoridades continuarem insistindo em não atender os anseios do povo, continuarem indo contra a vontade do povo, eu vou fazer uma convocação no dia 7 de setembro, eu quero vocês na rua, principalmente em São Paulo, concentração em São Paulo, vocês, o povo, vão me dizer o que fazer. Eu estarei em Brasília e farei o que o povo pedir. E nós não temos outra saída. Não tem jeito. O STF jamais vai voltar atrás. O TSE jamais vai voltar atrás. O TSE limpou as marcas do crime. O TSE sabia que o sistema tinha sido invadido. Um hacker que nós sabemos ficou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 8 meses dentro do sistema do TSE das urnas eletrônicas. 8 meses fazendo o quê? Sabe o que eles disseram? Para não dizer, eles tinham que assumir, né, que aconteceu alguma coisa. Não, o cara entrou só para alterar a votação numa cidade, eu até nem lembro o nome, desculpa, Beribé. O nome é assim, uma cidadezinha piquititinha que tem aqui no Rio de Janeiro, eu não lembro o nome agora. Veja bem, o cara vai se dar o trabalho de passar 9 meses, correr esse risco, passar 9 meses dentro do sistema para alterar a votação de uma cidade, sei lá, não sei nem quantos mil habitantes, não sei nem dizer o nome. Me perdoe se tem alguém aqui da cidade, não estou desfazendo da cidade. Mas veja bem, achar que nós somos burros, me chame de gorda, mas não me chame de burra. Um hacker não vai fazer isso para alterar a votação numa cidade que deve ter, sei lá, 10 mil habitantes. Isso não existe, gente. Sabe-se lá quantos hackers já não invadiram? A gente já sabia. Só que os vídeos não eram bastante. O meu depoimento não era bastante. O fato da votação em São Paulo ter travado com 0,39 e quando voltou, todos os 8 candidatos terminaram com o mesmo percentual.
Não era também, não é tudo coincidência. São 1000 coincidências, entendeu? Não existe, não era só uma coincidência, não, eram 1000. Quando o sistema de São Paulo destravou, os 8 candidatos continuaram com a mesma porcentagem de votação. É mais fácil eu ganhar 10 vezes seguidas na Mega Sena acumulada do que acontecer isso. Mas isso não era tudo indício. Só que ontem foi provado que as urnas foram violadas. As urnas foram violadas. E o TSE apagou o caminho, apagou as pegadas desse hacker. Sabe-se lá quantos hackers mais entraram. Eu vou pedir que vocês compartilhem. Isso foi uma live, fazia um tempo que eu não voltava. Para falar a verdade, eu estava me preparando psicologicamente para esse momento porque eu sabia que chegaria um momento que isso aconteceria. Que eles não iam soltar a corda. Eles estavam esticando e uma hora a corda ia arrebentar. Eu estava 2 meses sem fazer live, me preparando psicologicamente para conversar com vocês. O momento é grave, o momento é sério, nós fomos enganados. O golpe está armado. Nós vamos deixar isso acontecer? Nós vamos voltar 1000 casinhas para trás? Nós vamos nos transformar na próxima Venezuela? Na próxima Argentina? Vocês viram o que aconteceu com a Argentina? A Argentina passou aí não sei quantos anos na era Kirchner, roubaram, fizeram, aconteceram, votaram no cara da direita e acharam que em 4 anos o cara ia resolver tudo. Ah, não fez nada, vamos votar de novo na esquerda. A Argentina é a próxima Venezuela. A Argentina já está se transformando na Venezuela. Se nós não fizermos nada, nós seremos os próximos. Então não tem para onde fugir. O Bolsonaro não tem escapatória. Ou ele já está escrito, ele não adianta, ele pode ter 90% dos votos. As urnas estão, como falar na minha cidade, as urnas já estão prenhas. As urnas já estão prenhas. A gente já sabe quem perde, quem ganha. Então esqueçam votação. Depois que essa PEC caiu, que vai ser arquivada, esqueçam, não existe essa possibilidade. O TSE jamais vai voltar atrás, mesmo admitindo, ele teve que admitir, porque foi um inquérito da Polícia Federal, admitindo que um hacker passou meses dentro, só mexendo ele passou esse tempo todinho só mexendo numa cidadezinha aí aqui do interior do Rio de Janeiro. Acredite quem quiser. Eu vou pedir, por favor, que vocês compartilhem. E lembrem-se, o presidente sinalizou, dia 7 de setembro, eu preciso de vocês nas ruas para vocês falarem o que eu vou fazer. E outra coisa, cláusula pétrea deve ser em todas as constituições. Todo poder emana do povo. Todo e qualquer poder emana do povo. Ou pelo menos deveria. Então tá com a gente. O Bolsonaro passou a bola pra gente. Ele precisa do nosso apoio. Ele precisa que nós sinalizemos ele que o que nós queremos é acabar com essa palhaçada, com essa bandalheira, com essa roubalheira, com esse jogo de cartas marcadas, com esse escárnio do STF de achar que eles são os deuses, que eles tudo podem, que eles mandam no Brasil. Eles não mandam no Brasil. Quem manda no Brasil é a maioria que escolheu legitimamente o senhor Jair Messias Bolsonaro na eleição de 2018. Quem manda no Brasil é a maioria. Nós passamos 16 anos sendo humilhados, sendo roubados, sendo achincalhados o mundo inteiro, pagando obras bilionárias para governozinhos de bosta, de ditadura, governos, enfim, pagando obras que nós nunca mais vamos ver a cor do dinheiro enquanto o povo passava fome, enquanto o povo morria nas filas dos hospitais. E é isso que vai acontecer de novo. Se nós não tomarmos uma atitude, é isso que vai acontecer de novo. Então, por favor, repassem a live. Repassem, eu entrei numa live emergencial, estava esperando acabar essa palhaçada dessa votação. O momento é esse. Esqueçam essa história que artigo 142 é antidemocrático. Está na Constituição. Tudo que está na Constituição, entende-se que é democrático. Ou fizeram uma Constituição com artigos antidemocráticos. Eu não estou entendendo isso. Tem que decidir. Então tira, vamos lá, vamos tirar o artigo. Artigo 142 não é para romper o poder. Não é para romper. Vou ler de novo para vocês. Quando um dos 3 poderes resolve confrontar outro, como se aplica a lei, não é o STF a última instância. Para isso temos um poder moderador chamado Forças Armadas. E para isso nós precisamos pedir que o presidente entre em ação e convoque o artigo 142 e que as Forças Armadas façam o que o Brasil do bem, o que os patriotas querem há muito tempo.
que nós já esperávamos há muito tempo. Eu peço, por favor, que vocês compartilhem. Não sei se você é presa, não sei se você é perseguida, não estou nem aí. Eu estou lutando pela liberdade do meu país, pela liberdade dos meus filhos. Se vierem me prender, vão ter que me devolver para casa. Porque eu tenho 2 filhos adolescentes que moram comigo. Eu sou responsável. Madame Anselmo tá solta por causa disso. Pode vir me prender. Se me prender, eu vou ficar famosa, vão ter que me soltar. Ou então vou ter que prender Madame Anselmo. Tudo bem, vai eu e ela pro mesmo cilindró. Não tenho medo de nada. Eu tenho medo de perder minha liberdade. Canalhas, vagabundos, mentirosos. Derrete, Barroso, derrete. Derrete porque você está entre a cruz e a espada. O Brasil não vai esquecer. O Brasil não vai deixar barato. Eu tenho certeza que nós não vamos deixar barato. E nós não vamos, principalmente, deixar de apoiar o presidente. Porque é a última chance que nós temos. É a última chance que nós temos. Estamos diante de um golpe escrito, cantado e decantado para o mundo inteiro. Que dia é hoje? Hoje é dia 5 de agosto de 2021. O golpe está armado. Está tudo correndo como eles queriam. Sendo que, agora com uma agravante, ainda corremos o risco de tornarem o presidente eleito democraticamente, legitimamente, inelegível. Enquanto o maior ladrão que a nação já conheceu, concorre. Gente, isso é o fim do mundo. Acabou, não tem volta. Não tem volta. Ou a gente vai e grita de novo, pela segunda vez pela nossa independência, ou acabou. Esqueçam a nossa liberdade. Quem puder vai embora, porque isso aqui vai virar um caos. Eles vão voltar para raspar até o tacho. Eu peço, por favor, que vocês repassem. Quem ainda não sabe, leiam, se informem. Tem os links, são 210 páginas do inquérito da Polícia Federal. Mais uma vez, para quem chegou agora, o TSE admite, o TSE assina embaixo e diz que as urnas foram sim invadidas por um hacker, mas quem não imagina, não causou grande dano, eles foram lá apagar as digitais do cara, não tem como saber o que o cara fez, então a gente tem que mais uma vez confiar no TSE. O mesmo TSE que jurava de pés juntos até a morte que as urnas eram invioláveis. Não, agora as urnas são violáveis. Mas o cara ficou, sei lá, 8 meses lá só pra mexer numa cidadezinha chamada, não sei, esqueci até o nome da cidade, entendeu? É isso que eles querem que a gente acredite. Eu tenho cara de palhaça, por acaso? Eu tenho cara, eu quero saber se eu tenho cara. Você tem cara de palhaço? Você que votou no Bolsonaro? Você que luta por um Brasil decente, por um Brasil melhor? Você tem cara de palhaço? Não, você não tem cara de palhaço. Palhaços são eles. Palhaços são eles. E a palhaçada vai acabar. Porque na hora que prender 1, 2, 3, 4, o resto se adequa. Entendeu? Lei da sobrevivência. Na hora que prender 1, 2, 3, 4, 5, o resto começa a baixar a crista. Agora, é preciso ser feito. Vou repetir a fala do presidente. É a última chance. Ele diz assim, é a última coisa que eu posso fazer. É convocar o Brasil para a Avenida Paulista no dia 7 de setembro. E vocês vão sinalizar o que eu devo fazer. Eu estarei em Brasília e assim eu farei. E assim nós esperamos, presidente. Outra coisa, outro detalhe. O Bambambam do TSE é o grande responsável durante 20 anos pela apuração, por tudo. Enfim, o manda-chuva do TSE, né? Inclusive que tem lá o depoimento dele no inquérito da Polícia Federal, admitindo a invasão das urnas e tudo mais. Ele saiu do TSE. Sabe onde ele foi trabalhar, gente? Deixa eu só até me ajeitar aqui. Sabe onde ele foi trabalhar? No McDonald's, no Burger King, sei lá, na Apple, não sei aonde. Não. Ele virou assessor de quem? Meu? Não, né? Porque eu não tenho funcionário. Virou assessor do Barroso. Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês? Ou seja, não preciso nem comentar mais nada. Então, por favor, compartilhem a live. Compartilhem essa live. Eu acho que é a live mais importante de todas, dentre tantas que eu já fiz. Eu acho que a live mais importante de todas é essa live. Não tem volta, vou repetir, não tem volta. O Bolsonaro não tem como recuar. Ou ele vai se tornar inelegível, ou ele vai perder a eleição. São essas duas possibilidades. E se bobear, ainda vão dar um jeito de prender ele, o Lula solto e ele preso. Então tem essas 3 possibilidades. Fora isso, o que o Bolsonaro tem é o povo decente do Brasil ao lado dele. O povo que votou nele, o povo que acredita e que sabe o trabalho que ele está fazendo.
Porque eu, nas minhas lives, fazia questão de, no final da live, dizer, fez isso, entregou isso, não sei o que, investiu nisso, tá. E chega, cansava de falar. No final, eu sempre encerrava as lives desse jeito. Então, é um apelo que eu faço a vocês. Acabou a brincadeira, tá na hora da gente sair da nossa zona de conforto, ir pra rua, mas não é pra ficar cantando só o hino nacional, não. É pra agir, é pra dizer o que nós queremos. Ele vai agir conforme a determinação do povo. Somos nós que mandamos, não é o STF. Que Deus nos guarde, nos guie, que Deus tenha piedade da nação brasileira, porque esse é o momento mais importante e talvez o momento mais crítico de todos até agora, desde a implantação da democracia, né? Da democracia no Brasil, porque eu acho que nós avançamos muito para que a gente agora volte milhares de casinhas para trás e nos tornemos a próxima Venezuela, a próxima Argentina, enfim, nos tornemos um país eco desses de miséria, de desgraça. Eu acho que o Brasil não merece isso. Eu acho que nós temos responsabilidade, nós podemos chamar responsabilidade pra gente e investir o presidente de poder para que ele diga que é o povo que está querendo. Ah, é golpe? Então é o povo que vai pra rua pedir o golpe. Quem vai pedir é golpe? Chamem do que vocês quiserem. Então é o povo que vai pra rua pedir o golpe. Usem o termo que vocês quiserem. Nós queremos um artigo específico da Constituição, cujo o intuito é repor a ordem, onde virou uma zona, onde tá uma esculhambação, onde um manda onde não tem que mandar, virou uma zona do caramba. Nós exigimos que seja que a ordem seja restabelecida no Brasil. E ela pode ser restabelecida através do poder moderador do artigo 142, que são as Forças Armadas. Por favor, compartilhem. Por favor, compartilhem. Como nunca, compartilhem nos grupos, compartilhem da maneira que vocês puderem. O momento é grave, o momento é gravíssimo, a situação é desesperadora. Eles estão com a faca e o queijo na mão se nós não agirmos. É a última chance que nós temos. Não sei se vão tirar a live do ar, não sei se vão mandar me prender, não sei o que vai acontecer, mas vocês podem compartilhar em vários grupos, tem gente que consegue baixar no WhatsApp, compartilhem no WhatsApp. Nós precisamos começar a nos preparar para o pior. A gente tem que se preparar sempre para o pior, porque o que vem é lucro. Então vamos começar a colocar isso na cabeça, que nós precisamos agir. Ordem e progresso, é isso, ordem e progresso. Mais uma vez, não é romper a ordem. Não estou aqui, Mandela fez uma live antidemocrática chamando o artigo 142. Artigo 142 está na Constituição, não pode ser antidemocrático. Eu quero simplesmente, não estou chamando, convocando ninguém para romper a ordem. Eu quero sim repor a ordem no meu país. Eu, você do bem, você patriota, precisamos pedir que o presidente urgentemente convoque o artigo 142 para repor a ordem, para colocar cada vagabundo no seu lugar. Cada vagabundo no seu lugar. E que cada um pague pelos seus crimes. Que cada um responda penalmente, criminalmente, pelos seus crimes. Por todos os crimes que cometeram até agora contra a pátria brasileira. É isso que eu estou pedindo e é isso que vocês têm que pedir. E é isso que nós vamos fazer no dia 7 de setembro. Por favor, compartilhem a live como se fosse a última chance da nossa vida. Eu acho que tem muita gente que não se apercebeu ainda da gravidade da situação. Tenho certeza que o Bolsonaro deve fazer uma outra live agora. Mas nós estamos num momento absurdamente crítico em termos de democracia. Se nós não agirmos, nós perderemos a nossa liberdade, nós perderemos o pouco que nos resta e vai voltar a corja toda de novo para raspar o tacho. Entendeu? Vocês estão entendendo a gravidade da situação. Eu vou finalizar. Tomara que não tirem a live do ar. Compartilhem. Vou voltar toda hora que eu achar que eu tenho que voltar. Não adianta a gente avisar com antecedência, porque o Facebook bloqueia, o Facebook não sei o quê. Eu entrei do nada e tá sendo bom, tá pela hora, por eu não ter avisado. Acho que tá com uma visualização legal de gente. Só que a gente pode quadruplicar isso. A gente precisa transformar essa live para milhares de pessoas, para que a gente possa fazer alguma coisa que a gente ainda pode fazer. Veja bem, nós somos a última esperança. O povo é a última esperança do Bolsonaro. Tá bom, gente? Muito obrigada. Vamos ficar com Deus, vamos orar. Vamos pedir que Deus realmente não abandone a nossa nação, porque nós estamos numa situação muito complicada. Mas nós podemos resolver, o povo pode resolver.
Todo o poder emana do povo. É isso que eu tô pedindo de vocês. Tá bom? Vamos lá. Repito para vocês, artigo 142 não é antidemocrático. O artigo 142 está na Constituição Federal. É o poder moderador, as Forças Armadas. E é isso que a gente quer. Derrete, Barroso. No fim, hashtag Bolsonaro tem razão. Avante, capitão. Deus salve a nação brasileira, que a gente está precisando. Deus proteja a nação brasileira. Tá bom? Por favor, compartilhem. Fiquemos com Deus, mas vamos agir. Vamos começar a agir. Ligar pro pai, pra mãe, pra tia, para as tias do zap, pra prima, pro primo, pro ex, pro atual, pro futuro. Liga pra todo mundo. Vamos começar a nos mobilizar. Eles não vão ganhar no grito. O Brasil não vai baixar a cabeça. Baixar a cabeça para esses canalhas que acham que mandam. Tudo de rabo preso. Um tem um rabo preso com o outro, tem um rabo preso com o outro. E a gente fica levando porrada de tudo quanto é lado. Congresso vendido. STF acovardado. STF acovardado. Vai me prender? Tem que prender o Lula. Porque o Lula disse isso de vocês e vocês não fizeram nada. STF acovardado. Sabe-se lá por quê que vocês fazem essas coisas. STF, Suprema Corte acovardada. Suprema Corte. Enfim, vamos lá. Tá? Repassem. Muito obrigada, boa noite.